Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série A Bíblia ao longo do ano, aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 4 de julho, vamos dar prosseguimento com os capítulos 9 a 12 do livro de Isaías. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 9, onde temos como destaques o príncipe da paz e a ira de Deus contra o povo de Israel. Vou fazer a leitura e depois breves comentários acerca do capítulo. E diz assim: Mas a aflição dos que estiverem, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel, e todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus e todos falam tolices. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida, porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo, ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome, devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. E neste capítulo 9, portanto, nós observamos profecias contra o reino de Israel, e são profecias que trazem a ira de Deus
contra o povo, pois ele merecia. Era um povo que não estava seguindo a Deus, era um povo que estava seguindo a outros deuses, um povo idólatra. Mas mesmo que tenha promessas e profecias de condenação, Isaías também traz promessas e profecias de que haveria um tempo onde um menino, um filho, nasceria, e esse governaria e seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É um tempo em que seguramente nós estamos tendo como retrato o Messias, aquele que viria para salvar a humanidade perdida, e não apenas o povo de Israel. Vamos ao capítulo 10, onde nós temos exatamente como destaques o rei da Síria como instrumento de Deus, alguns que voltarão e os assírios atacam. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos para negarem justiça aos pobres, para privarem dos seus direitos os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta fazer a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Porque diz, não são meus comandantes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos, porque o rei disse, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Síria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. E naquele dia os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Por isso assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu, que mora em Sião,
Não tenha medo da Síria, quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão à maneira dos egípcios. Pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar e ele o levantará como fez no Egito. Naquele dia o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba. Jarramá treme, Gibeá de Saul foge, grite bem alto, ó filha de Galim. Escute, ó Laís, pobre Anatote, Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. E assim nós percebemos que o capítulo 10 traz mais condenação a Israel. E a condenação vem pelas mãos de Deus. Sim, mas Deus escolhe um povo para atacar Israel. E este povo são os assírios. E de fato isso se cumpre. O reino do norte se torna cativo dos assírios. Um povo violento, agressivo. E seguramente houve muito sofrimento, muitas mortes. Mas nós percebemos também que Isaías traz aquilo que aconteceria depois com os assírios. Eles seriam derrotados, eles também iriam perecer. No entanto, os israelitas retornariam. Alguns retornariam para Sião, para Jerusalém, para refazerem a cidade santa. E assim chegamos no capítulo 11, onde nós temos como destaques o reino de paz e a volta do povo de Deus para a sua terra. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios. Matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado. Da Síria, do Egito, de Pátrios, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim acabará e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos.
O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. E este capítulo 11 de Isaías é um capítulo brilhante, é um capítulo que traz consolo, que traz paz, que traz esperança de restauração, de renovação, de uma nova vida, onde haverá um reinado de paz. E nenhuma imagem poderia ilustrar tão bem este reinado como uma criança colocando a sua mão na toca de uma cobra e não sendo picada por ela. E assim nós percebemos que há assim a promessa da volta do povo de Deus para a sua terra, onde haverá a nova glória de Israel. E finalizaremos agora com o capítulo 12, que são apenas 6 versículos, e dizem assim: Naquele dia você dirá, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. E assim nós temos os cânticos de louvor. Cânticos de louvor para exatamente a restauração de Israel. E retomando os principais ensinamentos destes capítulos 9, 10, 11 e 12 de Isaías, podemos observar que basicamente nós temos promessas de condenação, de juízo, mas também de paz, de consolo, onde haveria um novo reinado do príncipe da paz, o renovo de Jessé, a raiz de Davi. E este, de fato, traria a paz. Ele trará a paz. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. De certo modo, nós percebemos que, apesar de estarmos tão distantes dos tempos retratados pelo profeta Isaías, nada está muito diferente em nosso mundo. Há muito pecado que merece ser repreendido, condenado. E há muitas pessoas que estão sem esperança, mas que precisam encontrar a sua esperança na raiz de Jessé, no renovo de Davi, naquele que é o príncipe da paz. E seguramente podemos ter a plena certeza de que haverá um novo tempo, uma nova vida em um novo mundo, onde não haverá mais guerras, onde não haverá mais conflitos, onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem morte, porque Cristo nos concede esta garantia. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Isaías. Muito obrigado por assistir, até o nosso próximo vídeo.